Bom dia pessoal, tudo bom? Voltamos de novo a falar aqui sobre um assunto bem polêmico, bem abrangente, que é sobre o Alzheimer, o processo de demência também. É interessante porque nós tivemos bastante comentários e bastante manifestações. Não, mas eu aprendi que o Alzheimer era isso, que o Alzheimer era aquilo e tudo isso. O que eu estou passando para você é aquilo que foi relatado pelo Guia Costa e pela Guia Rosa no nosso curso prático de espiritualidade através da psicografia, né? Nós temos um grupo em WhatsApp que é o primeiro grupo online da história da humanidade de psicografia, vale a pena conhecer. E eles relatam de uma maneira bem coerente tudo aquilo que é o Alzheimer. Nós já falamos uma parte sobre isso no Alzheimer parte 1 aqui no canal e vamos falar de novo aqui Alzheimer parte 2, espero que seja ainda mais esclarecedora aqui no canal também agora. Então se você tiver mais alguma dúvida ou quiser entrar em contato, basta escrever para o nosso e-mail autor.marlon.camarada@gmail.com. Eu fico feliz em saber o que você tem a dizer. São muitos casos de Alzheimer que estão aparecendo, muita gente sofrendo, muita gente desesperada. Eu mesmo tenho conversado com várias pessoas que têm Alzheimer na minha família. Eu não estou inerente nem a par da situação, muito pelo contrário, eu estou vivendo esse assunto. É interessante saber o que você tem também para desabafo. Muita gente precisa desabafar. No nosso curso que nós tivemos, que encerrou recentemente, muita gente tinha para relatar e para desabafar. Agora vamos ver aqui alguns tópicos sobre o Alzheimer. Eu vou tentar ser o mais claro possível. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail. Alzheimer físico, ou seja, o Alzheimer é uma doença que acontece em todos, né? Em todas as classes sociais, ninguém está isento, em qualquer idade. Eu não sou médico nem neurologista para ficar falando sobre esse assunto, perdoe, pelo amor de Deus, não estou passando nada. Procura um médico, procura um neurologista. Mas tudo que se faz contra a evolução da doença ainda é por tentativa e erro, né? Eu sei porque eu estou verificando isso e estou passando por isso. Como ela surge, ninguém sabe. Ninguém sabe como surgiu o Alzheimer. O que eles só conseguiram identificar algumas proteínas, pelo que eu li, né, pelo que eu sei, e o resto é mera especulação, né? Ou seja, tentativa e erro. Agora, tem os remédios que são bastante eficazes, né? E condições comportamentais também que estão atenuando ou então estagnando, estancando, parando, né? A evolução, só isso. Mas alguém que já desenvolveu ou começou a desenvolver o processo de Alzheimer já está lá, está instalado. O que a gente pode fazer é parar e evitar que o cérebro debilite mais. Gente, eu não sou neurologista, né? Então eu não posso falar a respeito. O que eu estou falando é aquilo que eu também corri atrás e aprendi sob o ponto de vista físico, ok? Então, agora perceba alguns sinais que Deus está demonstrando para a gente através do Alzheimer, né? A água, todo o processo de demência, né, como já expliquei no vídeo passado, né, que a pessoa, só o fato dela tomar água já vai facilitar a vida dela, vai hidratar e vai tudo isso, porque tem um processo de demência aí rápido e cognitivo, que pode ser só porque a pessoa não está se hidratando. O que é água? Gente, água é vida, né? Nós vivemos um planeta água, nós somos compostos por quase 70% aí de molécula de água. Então é um sinal muito bem claro que nós estamos falando de vida. O Alzheimer está relacionado à vida. Como eu expliquei, Alzheimer é um processo de reencarnação rápido. Então, se fosse o Alzheimer uma consequência de austeridade de pessoas frias calculistas, a gente não estaria falando disso, né? Essas pessoas estariam passando esses karmas. Desculpe se eu estou sendo insolente, se eu estou sendo aqui atrevido, mas ela estaria morando em aldeia, em kibbutz, num cafofo, todo mundo junto. Seria um orfanato, então, as crianças que já estão lá sofrendo, entendeu? E totalmente isenta do Alzheimer. Ou seja, pelo amor de Deus, né? Alzheimer nós estamos considerando o aspecto da vida, não da lei da causa e efeito, se eu estou sendo claro. Eu vou ser mais claro ainda agora. As características, né? Você perceba que, como eu falo de Alzheimer, que é o processo de reencarnação ainda em vida, tem umas características muito, muito fáceis de você pegar, né? A desintegração da identidade que a pessoa está tendo ainda em vida, né, para poder assumir uma outra rapidamente, o desencarne em vida. Se você reparar, a palma da mão muda. Qualquer cigana pode ver isso, né? Foi constatado algumas coisas, algumas pesquisas que eu mesmo fiz, que a linha da mão, a linha da vida muda.
né? E as digitais também vão se apagando, o semblante da pessoa vai mudando. A gente tem um processo de infantilização muito bem nítido, né? Em o uso de fraldas, a perda da memória cognitiva, a pessoa ela fica totalmente inocente, né? E é como igualzinho se você comparar uma criança que acabou de nascer, né? Um espírito que acabou de reencarnar. Ou seja, o Alzheimer é a perda da identidade em vida, os sinais são claros, estão lá. E para ajudar um processo rápido de encarnação. E com certeza a pessoa vem para uma vida melhor, né? E na próxima vida. E como criança, né? Igual uma criança, quando você tem uma criança em casa, ou seja, você tem que cuidar, todo mundo tem que ter atenção. A criança ela não pode ficar sozinha, senão ela vai se jogar, ela pode jogar do prédio e tudo isso. Ela tem que aprender a ler, aprender a escrever, controlar a parte motora, a parte física, controlar a bexiga. E tudo isso você vê no Alzheimer. É muito nítido os sinais. Você vê isso no Alzheimer, né? O processo de infantilização. Então, quer exemplo melhor do que isso, né? Então, vida é melhor. Ah, mas meu marido, meu pai, minha mãe foram terríveis para mim, foram uma peste. E agora estão com Alzheimer. Então agora eu estou cuidando deles. Como se fosse um processo de vingança, né? As pessoas encaram o Alzheimer como um processo de vingança. Ah, meu pai foi muito mal para mim e agora eu sou boazinha, eu sou bonzinho com ele, estou cuidando dele, né? Então, ele está sofrendo de Alzheimer porque ele tem que sofrer do Alzheimer. Não é assim, gente. Né? Primeiro, nós não somos Deus, né? Para definir o que cada um terá aqui como resgate. E segundo, não um processo de vingancinha básica, né? Ou seja, eu sabia que meu pai ia ter Alzheimer, eu sabia que minha mãe ia ter Alzheimer, porque lá no passado ela fez isso para mim. Gente, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, não é isso, né? E segundo o próprio processo do Alzheimer, que já é um expurgo de todos os karmas, ou seja, a pessoa que está passando pelo Alzheimer, ela está expurgando todos os seus karmas e débitos negativos, é a oportunidade também de você, que está cuidando do seu pai, da sua mãe, cuidando do seu irmão, cuidando da sua avó com Alzheimer, de resgatar os karmas com ela, né? De zerar as pendências com ela, porque a gente não sabe o quanto que a gente vai encontrar de novo aquele espírito de frente pra gente, né? Então aproveita já em vida, que é muito mais fácil o resgate em vida do que o resgate no mundo espiritual, e já faça isso. Nós vamos ter um vídeo um pouco longo, nós já estamos com 7 minutos de vídeo, presta atenção porque vale a pena, é interessante, né? Agora, e um exemplo claro de Alzheimer, né, que é o próprio resgate em vida, tanto nós que somos, que a pessoa faz parte da família, né, como também, se você percebe, a esquizofrenia, né, que os pacientes do Alzheimer têm, do processo de perseguição. Isso é óbvio, gente, porque a esquizofrenia, como todo mundo já sabe espiritualmente, nada mais é do que os obsessores em vida atacando aquele corpo, ou seja, atacando aquele espírito encarnado, ou seja, eles reencontraram, eu reencontrei você e eu vou atrás de você e eu vou zerar meus débitos, eu vou fazer você pagar. A esquizofrenia, ela tem isso, né? A esquizofrenia não é um processo de incorporação, de psicofonia, porque todo processo de incorporação e psicofonia, ele é disciplinado, ele é temporário e ele tem um objetivo. A esquizofrenia, ela vem, a pessoa que tem esquizofrênica, ela tem que fazer bastante tratamento espiritual, porque ela está perseguida, realmente ela é perseguida. E você percebe isso no Alzheimer. Por quê? Os espíritos obsessores que já identificaram aquele corpo ainda em vida, ele fazem, nossa, ela já está indo embora. Aquele ser está indo embora. Então eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele agora, eu vou fazer ele zerar, porque eu não sei para onde ele vai, eu não sei como ele vai ser. Então tem aquele processo de perseguição, que tem esse ataque do pânico. Eu já vi em pessoas que têm Alzheimer ter esse processo de esquizofrenia e foi terrível. E só foi resolvido quando nós tivemos a grande ajuda de um grande mentor espiritual que teve a oportunidade de vir aqui na Terra e de zerar aquilo e de cortar os débitos do passado. Então, ou seja, mais uma vez eu falo, do processo de Alzheimer é muito bem claro. Ele é muito bem claro. Outra coisa também, não, mas tudo bem, Alzheimer esse aqui, mas eu não cuido da espiritualidade, não cuido de nada, eu vou internar meu parente, outras pessoas que cuidam. Isso, aí que tá. E essa consciência como é que fica? Porque não adianta, aliás, não deve se internar ninguém, né? Espiritualmente nós já aprendemos aqui no curso que nem as pessoas idosas devem ir para asilo. A família, ela tem a oportunidade de resgatar em vida. Façam isso pelo amor de Deus e não vão se arrepender depois. O Alzheimer, se a pessoa tem alguém com Alzheimer, não bota no asilo, não bota no hospital. Cuide, aproveite. Assim como aquela pessoa um dia também te acolheu em vida. Por mais que vocês tiveram débitos, desavenças, cuide, aproveita. Quem vai estar melhorando o karma e seu destino é você.
Entendeu? Não jogue as pessoas idosas em asilo tudo. Nós até entendemos isso aqui, a gente viu. Uma coisa é a pessoa morar num condomínio para idoso, outra coisa é a pessoa ser isolada pela família e parar num asilo. E que Deus abençoe todas as pessoas que estão em asilo e que são cuidadas por outras pessoas também, né? A gente não pode esquecer disso. Agora, o Alzheimer como efeito. Então, é aquela velha história, né? Eu estou pagando nessa vida aquilo que eu fui em vidas passadas. Então, qual é o sentido da pessoa ter Alzheimer com 85 ou 90 anos? Né? Então, qual é o intuito? Eu fui austero, eu fui severo, eu fui mau, eu fui frio, eu fui calculista, eu fui individualista e agora eu estou pagando Alzheimer e a família inteira paga? E a família inteira paga? É simples assim? Então, qual é a vantagem de ter Alzheimer com 85 anos, 90 anos? É até uma benção a pessoa ter Alzheimer com 85 anos, 90 anos, porque ela já nem vai mais errar. Muito pelo contrário, ela já está se desligando do mundo espiritual, né? E então, não é esse o caminho do entendimento sobre o Alzheimer do ponto de vista espiritual, né? E qual é a lógica também de ter Alzheimer com 40 anos, né? Ou então pessoas que já são pobres, paupérrimas, que não tem chance nenhuma. Se fosse assim, eu não teria Alzheimer nem em muitos... Eu morei na Etiópia e tem pessoas com Alzheimer na Etiópia vivendo drasticamente. Então, qual que seria a vantagem dele, né? Se o Alzheimer fosse a lei da causa e efeito, ele teria uma data certa para acontecer, igual pessoas que já reencarnam nessa vida com autismo, com síndrome de Down, com deficiências físicas fortes, terríveis, né? E não seria só assim, olha, um dia vai acontecer o Alzheimer, não sei nem porquê, nem como, nem quando, nem onde. Eu só sei que eu fiz alguma coisa em vidas passadas, vou pagar nessa, que eu fui um general severo e vou pagar nessa. Não é assim, gente. Se fossem as pessoas que se drogaram nessa vida, beberam, feito uma louca, usaram LSD, ácido, tudo, ela também teria um Alzheimer, concorda? Porque a parte neurológica e motora dela teria totalmente comprometida e, queira ou não, ela teria efeito da lei da causa e efeito, ela teria Alzheimer. Ela teria Alzheimer ainda nessa vida, né? E não é isso que acontece, né? Não existe mais a lei mosaica. Né? E como eu expliquei, né? Se nós estamos no processo de regeneração, nós estamos passando de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, eu ainda vou acreditar numa lei punitiva, num Deus punitivo, né? A necessidade de expurgo, de sofrimento? Não, muito pelo contrário. Então cadê a era de amor? Cadê a era de redenção? Né? Acreditar que tudo é lei mosaica, né? Eu fiz, eu tenho que pagar, não é assim. Até Jesus disse, como eu expliquei no vídeo passado, sobre o cego, né? Que os próprios apóstolos perguntaram, os discípulos de Jesus, por que ele é cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Ele é cego porque ele resolveu passar por aquilo para evoluir. É uma experiência que ele quer ter. Jesus, que foi o arcanjo Emanuel, ele resolveu reencarnar na Terra para nos salvar, para mostrar que existe um mundo espiritual. Agora, não há relatos na Bíblia de que o arcanjo Rafael encarnou, do que o arcanjo Miguel encarnou, do que o arcanjo Gabriel encarnou. Achar que nesse planeta, que nós estamos passando do mundo de expiação para regeneração, todo mundo é reencarnante, é errado isso. Tem muitos espíritos que estão encarnando e tem espíritos que nem vão reencarnar mais. Nós temos relatos daquela escritora espiritual famosa, a Patrícia, que ela fala, eu não quero mais reencarnar, estou aqui, eu já escrevi meus 4, 5 livros, não quero escrever mais, estou aqui, estou tranquila. Né? Senão nós vamos entrar numa espiral kármica infinita, eu encarno, eu resgato, mas ao mesmo tempo eu tenho a cobiça, eu tenho a tentação, eu vou pecar de novo, e aí eu vou pecando, aí eu tenho que reencarnar para pagar aquilo que eu fiz na outra vida, mas eu estou curtindo essa vida, eu como fulano, e estou pecando de novo, então eu vou pagar na próxima. Não existe isso, gente. Não existe. Nós estamos passando de um processo de expiação para regeneração, e nós não podemos mais falar de lei da causa e efeito. Ok? Doença não é só efeito, doença também é causa. Nós temos casos de relato de pessoas que ficaram doentes, e não estou falando de doença psicossomática, de doença grave mesmo, que permitiram que elas se salvassem. Eu tenho um caso de uma amiga minha que simplesmente ela tinha um compromisso em São Paulo e na hora ela ficou com uma dor de cabeça absurdo, sem causa nenhuma, e ela evitou uma grande tragédia na vida dela. Aquele caso agora que voltou a repercutir do menino Marco Aurélio, né, que se perdeu no Pico, né, o escoteiro, em 1985, que o irmão gêmeo dele ficou doente e não foi. Né? O caso do grupo escoteiro Olivetanos, né, e não foi. E o irmão dele ficou doente, ficou em casa, foi poupado pela espiritualidade, enquanto o outro irmão foi lá, Marco Aurélio, e é o que tudo indica, passou por um processo aí de abdução, né, sumiu.
E a família foi procurar Chico Xavier falou assim, olha, eu só falo com pessoas mortas, né? Não falo com pessoas vivas, ou seja, Chico Xavier, pelo amor de Deus. Então achar que doença é somente o efeito de uma causa que fiz no passado, não tem mais cabimento hoje em dia, no processo de regeneração planetário. Doença também pode ser a causa. Eu posso ficar doente para poder evitar que eu vá para uma guerra, igual teve casos nos Estados Unidos, a pessoa evitou de ir para a guerra do Iraque, né? Do Oriente Médio. E mesma coisa, a pessoa está em coma, né? Vamos entrar em uma outra seara e tudo isso, né? Então, a parte espiritual do Alzheimer, primeiro, é lógico que a pessoa tem que correr atrás de um médico, um neurologista, a pessoa tem que cuidar da parte astral. Porque outra característica importante do Alzheimer que a gente percebe aí é a convulsão. Convulsão, todos nós sabemos do ponto de vista espiritual, que é um processo em que o nosso corpo astral e espiritual está saindo do corpo físico, né? E precisamos acalmar aqueles corpos e fazer com que ele volte, né? Com que ele aceite, principalmente quando criança tem convulsão. Isso, eu tive convulsão quando eu era criança, nada mais é do que eu não queria, a pessoa não quer reencarnar, então qualquer momento ela tem convulsão que ela vai se desligar. O Alzheimer também tem isso, você percebe que as convulsões são isso, é o corpo espiritual já se desligando, então você precisa cuidar desse corpo espiritual astralmente para a pessoa poder ter um reequilíbrio. Faça a oração do reequilíbrio para quem está no Alzheimer. Faça a oração do reequilíbrio para quem está no Alzheimer, né? Então eu explico bem calmamente qual é a causa do Alzheimer. Física, nós não sabemos. Não se trata simplesmente da lei da causa e efeito, porque vimos que doença também hoje em dia, no processo de regeneração planetária, doença pode ser mérito ou aprendizado voluntário, como afirmou Jesus há 2000 anos atrás, né? Qual é o objetivo do Alzheimer? Primeiro, para a pessoa, para o paciente, é acelerar o processo de reencarnação ainda em vida, cujas características físicas e comportamentais percebemos de imediato: a infantilização, a convulsão, a esquizofrenia, os cuidados, a musculatura, e isso tudo visando a família toda resgatar em conjunto aquele processo, aquele karma, né? E qual é o aprendizado do Alzheimer? Como eu expliquei, como disse o guia espiritual Rosa e o guia Costa, né? O processo do núcleo familiar de evolução, como nós conhecemos, só existe nesse mundo encarnado chamado planeta Terra. Nem no mundo espiritual existe o núcleo familiar como nós conhecemos: pai, mãe, avó, nítidos, diretos e exemplificados, né? E essa foi a maneira mais fácil, esse núcleo familiar, encontrada pela espiritualidade, para aprendermos a tolerância, a paciência, a compaixão e, lógico, o amor, né? E por isso que eu falo aqui uma frase muito bonita aqui que eu vou até ler. Se você tem algum paciente com processo de demência ou Alzheimer, é porque Deus confiou em você a vida daquele ente. Agradeça, resgate qualquer débito com aquela pessoa e seja feliz. Compartilhe conosco, porque eu tenho certeza que Deus está vendo todo o amor que você está doando. A pessoa ela vai reencarnar num processo fantástico, porque ela já teve amor para poder voltar ao planeta Terra, e o paciente vai lembrar com tudo. E é lógico, com certeza você também será um salvo, você também será o maior beneficiário desse processo de Alzheimer que você está passando na sua família, né? Bom, fiquem todos com Deus, espero ter sido claro, senão revejam de novo o vídeo, né? E amém para todos, e muita paz, principalmente muita oração e muito carinho para vocês que estão passando por isso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.